Oi gente, tudo bem? Tô eu aqui na mesma poltrona, mas já na casa nova, gravando esse novo vídeo que eu tinha prometido pra vocês. Então a partir de agora eu espero que eu consiga voltar ao ritmo de gravações dos vídeos, uma vez que a gente já está instalado no novo apartamento. Óbvio que ainda não tá tudo arrumado aqui, tem várias bagunças, mas mudança é assim mesmo, quem já mudou sabe, leva um tempo, e mudança com criança pequena é uma loucura, né? A gente demora o triplo de tempo para conseguir reorganizar tudo e deixar tudo em ordem. Ah, e só mais uma coisa, eu queria agradecer aos comentários que vocês têm deixado nos vídeos, eu tenho lido e respondido tudo, e também agradecer ao grande número de visualizações que eu tenho tido nos vídeos, né? Eu espero que os vídeos estejam ajudando, e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui embaixo para poder receber notificações a respeito dos próximos vídeos que eu vou gravar. Se você conhece alguma gestante que possa se interessar pelo conteúdo dos vídeos que eu tenho gravado, encaminhe o canal para ela. Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas intervenções que são menos invasivas e justamente por isso, às vezes a gente tem a impressão que esse tipo de intervenção faz parte ali do atendimento na hora do parto. Algumas das intervenções que eu vou abordar hoje são simples, mas têm nomes esquisitos. Então hoje a gente vai falar sobre enema opaco, litotomia, tricotomia e sobre o jejum. Jejum todo mundo sabe o que é, porque com certeza todo mundo já fez um exame na vida e teve que fazer o bendito ou maldito do jejum. Para quem sente fome como eu, normalmente o jejum é um maldito mesmo, né? Mas enfim, eu vou falar sobre essas intervenções e explicar por que elas não devem ser utilizadas como forma de rotina no atendimento à gestante. Então vamos lá, eu até mudei de cenário aqui para poder falar com vocês sobre um dos assuntos que é o maior tabu na hora do parto, que é, tchan 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 tchan, o cocô no parto. Pois é, gente, por mais constrangedor que seja pensar em fazer cocô na hora do parto, é muito importante que vocês saibam que isso é absolutamente comum, que a gente não precisa ter vergonha, porque a equipe médica que acompanha parto já está mais do que acostumada a lidar com esse fato durante o dia a dia. Isso é muito normal e a maior parte das gestantes faz cocô durante o trabalho de parto, então a gente não precisa se afligir, não precisa ter vergonha. É óbvio que falando assim parece fácil, né? Mas é importante para a gente se sentir mais tranquila que a gente saiba que isso é tão natural que a maior parte das gestantes realmente faz cocô. Então não é só você que vai fazer cocô e aí o médico vai ficar pensando alguma coisa de você. Não, não é assim, tá? Isso é normal e é muito comum. Então a maior parte das gestantes faz cocô durante o trabalho de parto e a gente não precisa ficar se sentindo um ET por conta disso. Mas enfim, depois eu posso até gravar um vídeo específico sobre esse assunto, que muita gestante morre de vergonha até de falar sobre isso. Já tem um vídeo muito legal sobre cocô no parto, gravado pela Marília Mercer, que é doula, lá na região sul do país. Depois eu posso até deixar linkado aqui na descrição do vídeo para quem já quiser ir adiantando esse assunto, então eu deixo o canal dela linkado para quem quiser assistir. E por conta desse vídeo que a Marília gravou, eu vou usar uma forma de falar sobre isso parecida, né, com a ideia que ela teve para usar no vídeo dela, porque eu acho que fica bem claro falar sobre o cocô no parto dando o exemplo que ela deu. Então, na verdade, a gente não vai falar hoje sobre o cocô no parto, a gente vai falar sobre a intervenção que antigamente era utilizada para que as gestantes não fizessem cocô durante o trabalho de parto. Essa intervenção se chama enema opaco. O que é o enema opaco? Enema opaco era uma lavagem intestinal que era feita nas gestantes para que supostamente se evitasse que elas fizessem cocô durante o trabalho de parto. Antigamente os médicos acreditavam
que o fato de fazer cocô durante o trabalho de parto podia aumentar os riscos de infecção, o que já foi derrubado pelas evidências científicas. Então hoje a gente sabe que não tem nada disso, né? O fato da gestante fazer cocô durante o trabalho de parto não interfere ali, não aumenta o risco de infecção que o bebê possa desenvolver, né? E também alguns médicos achavam que o cocô podia atrapalhar a descida do bebê, porque ali o canal vaginal fica muito perto do canal do ânus, né? Então eles imaginavam que o cocô, aquele bolo que o cocô faz, podia roubar um pouco do espaço do canal vaginal, né, pelo volume do cocô ali, e isso podia dificultar a expulsão do bebê. Mas hoje também as evidências científicas mostram que não, isso não acontece, e até é por isso que quando a gestante está em trabalho de parto, conforme a cabecinha do bebê vai descendo pelo canal vaginal, o cocô vai saindo. Por isso que é tão comum que as gestantes façam cocô durante o trabalho de parto. A própria cabecinha do bebê meio que maceta ali o canal do ânus e aí o cocô sai. Então, para falar sobre isso, exemplificar melhor por que o enema opaco hoje não é visto mais como uma intervenção positiva, eu vou usar aqui um brownie. Gente, isso é um brownie, tá? Podem ver. Eu espero que dê certo gravar com brownie, mas acho que vai dar sim para vocês entenderem. Por que a gente não deve fazer então a lavagem estomacal para ter o bebê? Quem tá aí do outro lado pode estar pensando, gente, mas eu tenho tanta vergonha de cocô, tenho tanta vergonha de fazer cocô ali com o médico, com a equipe presente, que eu prefiro fazer a lavagem de uma vez e não correr esse risco. Pois é, parece que vai ser uma boa solução, né? Mas eu vou provar para vocês aqui nesse vídeo que não. Fazer a lavagem pode ser ainda pior do que fazer cocô na hora do parto. Bom, para provar para vocês que fazer uma lavagem pode não ser uma boa ideia, eu vou pegar uma faca aqui, vou cortar um pedacinho aqui do brownie e vamos imaginar que isso seja um cocô, certo? Então, deixa eu pegar outro pratinho aqui. Pronto, peguei outro pratinho, vou colocar o brownie aqui. Vamos imaginar que esse pedacinho aqui de brownie seja o cocô que a gestante fez, certo? Então, o que acontece se a gestante faz um cocô é que simplesmente a equipe que está ali assistindo aquele parto vai pegar um papel e vai limpar o cocô. E vai ficar tudo bem ali na cama onde a gestante está deitada, certo? Ai, gente, eu vou até comer esse brownie. Com fome. Tava ótimo. Agora eu vou pegar mais um pedacinho do brownie. Vamos lá. Peguei aqui. E vamos imaginar que esse pedacinho, né, que tá aqui, passasse por uma lavagem. Então eu vou colocar um pouquinho de água, que é exatamente o que acontece quando a gente faz uma lavagem estomacal numa gestante, né? Então eu vou colocar um pouquinho de água aqui para vocês entenderem o raciocínio. Peraí. Jogando água. Bom, aí, né, o que vai acontecer? A água vai amolecer aquelas fezes, certo? Vai amolecer tudo e a gente vai fazer um cocô tipo uma diarreia, certo? Então pronto, tô misturando aqui para dar o efeito que aconteceria mais ou menos se a gestante passasse por uma lavagem e as fezes dela ficassem moles, né? Como uma diarreia mesmo. Então a gente vai ter as fezes amolecidas, certo? E aí, o que acontece? Se a gestante está em trabalho de parto, foi feita uma lavagem, geralmente não consegue sair tudo, né? Por quê? Como tá líquido, é difícil a gente eliminar tudo de uma vez. Então a gente vai eliminando aos pouquinhos e às vezes fica um pouco lá dentro. E aí se a gestante, durante o trabalho de parto, faz um cocô mole, a equipe vai pegar ali o papel e o que vai acontecer? Fica muito mais difícil de limpar, certo?
qual que é mais fácil de limpar? O cocôzinho sólido ali, bonitinho, ou uma diarreia com cocô mole, que vai sujar toda a cama obstétrica? O que vocês acham? Acho que deu para entender bem, né? Por que hoje o enema opaco não é mais recomendado como forma rotineira de atendimento ao parto de uma gestante? Simplesmente porque se a gestante fizer um cocô sólido durante o trabalho de parto, é muito fácil de limpar. Pega um papelzinho ali e limpou. Se a gestante estiver dentro da banheira, é fácil também. Normalmente as doulas levam uma peneirinha. Pois é, gente, uma peneirinha. Isso não aumenta o risco de infecção, tá? Então é importante deixar isso bem claro. O bebezinho tá lá dentro da barriga, ele faz cocô também, né? Ele faz xixi, ele toma o xixi. Então, esse tipo de contaminação com coisas fisiológicas que fazem parte ali, né, do processo de gestação, ele não aumenta os riscos para o bebê, tá? Agora, se a gente faz o enema opaco, né, a lavagem estomacal, e a gestante faz um cocô mole, fica primeiro muito mais constrangedor e segundo, muito mais difícil de limpar, né? Então, não se aflijam se vocês fizerem cocô. É ótimo que o cocô esteja ali durinho, bonitinho, porque ele vai ser facilmente retirado da cena do seu parto e muitas vezes você nem vai perceber. Para finalizar esse assunto do cocô, é importante eu deixar registrado que se a gestante por alguma razão quiser fazer a lavagem, ela tem que ter esse direito, né? Às vezes a gestante está se sentindo desconforto, as fezes estão muito ressecadas, isso está causando algum tipo de dor ali naquele momento, então ela tem que ter esse direito. Eu acho importante, lógico, deixar registrado as informações aqui, como eu já falei, quando a gente faz a lavagem, né, as fezes ficam líquidas e isso pode deixar ali uma situação um pouco mais constrangedora, porque muito provavelmente as fezes líquidas vão ficar gotejando durante o trabalho de parto, né? Então eu acho importante esclarecer, mas se a gestante quiser fazer a lavagem, se ela estiver sentindo algum tipo de desconforto, então ela tem que ter esse direito. Agora, passado esse assunto do cocô, vamos passar para a próxima intervenção. Então agora a gente vai falar sobre a litotomia. O que é isso? Litotomia nada mais é do que a posição que rotineiramente é adotada na maior parte das maternidades do Brasil para que se preste o atendimento à gestante em trabalho de parto. Então, quando chega uma gestante em trabalho de parto em alguma maternidade, normalmente essa gestante é atendida na posição deitada, né? Bem horizontal, ou então na famosa posição frango assado, que é aquela posição onde se colocam as pernas da mulher num estribo, né? Aquele estribo ginecológico. Por que essa posição foi adotada? Então, para quem já assistiu o meu vídeo lá sobre a episiotomia, já tem uma ideia, né? Mas eu vou refrescar aqui a memória de quem já assistiu e mesmo informar para quem ainda não assistiu, né? Quando os partos passaram a acontecer nos hospitais, muitas rotinas foram adotadas para facilitar para os médicos. Então é muito evidente, né? Quando a gente coloca uma mulher numa posição horizontal, com as pernas abertas, o campo de visão do médico fica fácil ali para ele atuar, né? A mulher está mais ou menos na altura das mãos dele, fica tudo fácil dele visualizar, bonitinho. E foi por conta disso que essa posição foi adotada na maior parte do mundo. Acontece que, com o tempo, foi se percebendo que essa posição não é benéfica para a mãe e também pode não ser benéfica para o bebê. Essa posição muito geralmente é desconfortável para a gestante que está em trabalho de parto, né, que está com dor. Então a gestante, ela tem que ter liberdade para escolher a posição na qual ela se sinta mais confortável. É a gestante que está com dor, né? Então se a gestante quer andar, se ela quer agachar, se ela quer sentar, ela tem que ter esse direito, porque o importante é que a gente amenize a dor dessa gestante para que ela passe por esse processo do trabalho de parto e do parto de uma maneira mais leve, de uma maneira mais tranquila. Além do que, a posição litotômica, então essa posição horizontal, né, deitada, ela pode causar a queda dos batimentos cardíacos do bebê.
porque quando a gestante está deitada, o próprio peso do corpo dela pode ficar em cima de veias importantes, né? Causando a diminuição da oxigenação para o feto, para o bebezinho. E aí, por consequência, os batimentos do bebê podem cair. Por isso que muitas vezes, quando a gestante está nessa posição litotômica, antes de indicar uma cesárea, quando se percebe que os batimentos estão caindo, deve-se virar a gestante, mudar de posição, fazer a gestante virar para um lado, virar para o outro, sentar, andar, levantar, e muitas vezes os batimentos voltam ao normal, né? É essa compressão das veias causada pelo próprio peso da gestante que pode acarretar a queda nos batimentos do bebê. Além disso, essa posição litotômica dificulta a descida do bebê. Por quê? Como eu sempre digo aqui nos vídeos do canal, a gente vive num planeta que tem a lei da gravidade, né? Então tudo é atraído para o centro da Terra. Se a gente tá deitada, fica mais difícil desse bebê descer, né, para o canal de parto, e por consequência disso a gestante acaba tendo que fazer mais força para empurrar esse bebê na hora do nascimento. Essa força extra que a gestante tem que fazer pode acarretar uma laceração grave. Então, quando a gestante é estimulada a verticalizar durante o trabalho de parto, né, quando ela está numa posição mais vertical, sentada, rebolando, de cócoras, o que acontece? A lei da gravidade ajuda esse bebê a descer para o canal de parto e facilita para a gestante e para o bebê também. Então a descida é mais tranquila, a gestante tem que fazer muito menos força, às vezes não precisa nem fazer força, né? E aí a gente diminui bastante as chances dessa gestante sofrer uma laceração grave. Então é importante que todas vocês gestantes saibam que vocês podem colocar esse dado no plano de parto de vocês, né? Podem colocar que vocês gostariam de ter liberdade para escolher a posição na qual vocês se sentem mais confortáveis, tanto durante o trabalho de parto quanto durante o parto propriamente dito. E as equipes que atendem a gestante, né, que prestam assistência ao parto, precisam entender esse momento da gestante, né? Ter essa disponibilidade para de repente prestar essa assistência agachados, sentados no chão, às vezes até deitados, né? Porque, lógico, os médicos estão muito acostumados a prestar assistência ao parto em pé, né? Eles ficam ali em pé, a gestante está deitada, o campo de visão está fácil e de repente a gente encontra alguma resistência, né? Quando o médico precisa se agachar, precisa ajoelhar. Mas é importante a gente pensar que quem está com dor, nesse momento, não é o médico, não é a equipe que está prestando esse atendimento, é a gestante. E a gente precisa, como eu falei, aumentar as chances para essa gestante passar por esse processo de uma forma mais tranquila, de uma forma mais prazerosa, com menos dor. Então, se a posição pode ser tão capaz de reduzir a dor, vamos lá, né? Vamos também fazer aí uma forcinha para dar esse atendimento na posição na qual ela se sente mais confortável. Outra intervenção que costumava ser bastante comum, agora já não é tão comum, mas ainda acontece, é a tricotomia. Tricotomia nada mais é do que a raspagem dos pelos pubianos na hora do parto. Muita gente já tem tanto pavor dessa história da raspagem dos pelos com aquela giletinha, né, que acaba fazendo a depilação antes. Então já faz a depilação, mesmo passando por toda aquela dor, que a gente sabe que a gestante fica mais sensível e sente mais dor, né? Mesmo assim, muitas gestantes optam por fazer aí uma depilação, às vezes até completa, para evitar esse momento da tricotomia durante o parto. O importante é vocês saberem que essa questão da depilação, né, ela é muito cultural. A gente hoje tem pavor de pelo na nossa sociedade, né? Todas as mulheres que ficam com um pouquinho de pelo começam a se sentir incomodadas, né, se sentem mal por estarem peludas, né? Tanto é que tem uma brincadeira de médicos, obstetras que falam que uma das maiores coisas que as mulheres em geral, não só gestantes, falam quando chegam no consultório, às vezes é: Ai, desculpa, doutora, não deu tempo de me depilar. E aí os obstetras, né, os ginecologistas sempre dizem: não tem problema, né? Porque, gente, eles estão acostumados, eles veem
pelo, vagina o tempo todo, então para eles não vai fazer diferença se a vagina tá peluda ou não, sabe? Então não precisa ficar falando isso toda vez. Mas enfim, na hora do parto, essa prática da tricotomia foi adotada há algum tempo atrás, supostamente por uma questão de higiene, né? Então eles raspavam ali os pelos com aquela giletinha que depois dava uma coceira danada na hora que os pelos estavam crescendo de novo, né? Mas hoje já se sabe que essa raspagem dos pelos ali na região da vagina na hora do parto, ela aumenta o risco de infecção. Então hoje essa raspagem não é mais recomendada para ser realizada como rotina pela Organização Mundial de Saúde. E a última intervenção sobre a qual eu vou falar hoje é, como eu brinquei no começo do vídeo, o maldito jejum. Gente, não tem coisa pior do que fazer jejum antes de ter que fazer um exame, né? Obviamente, alguns exames realmente necessitam desse jejum, mas, em geral, este não é o caso do parto. Então, o que acontece? Antigamente existia essa recomendação do jejum, né? Por quê? Para evitar que a gestante, porventura, vomitasse durante o trabalho de parto. Porque alguns médicos têm medo que a gestante, quando passa por esse processo do vômito, né, fique ali com o vômito preso na garganta, que possa se asfixiar, alguma coisa desse tipo. Mas as evidências científicas mostram hoje que o jejum ele pode ser prejudicial para a gestante durante o trabalho de parto e o parto. Por quê? Gente, parto gasta energia, é praticamente um exercício de academia ali, né? Você às vezes fica horas em trabalho de parto, vai suar, vai caminhar, vai ter dor, então é muito desgastante e rouba um pouco da nossa energia. Então é importante que a gestante em trabalho de parto possa repor a energia. Não faz nenhum sentido a gente pensar em entrar numa academia, de repente sentir sede e não poder tomar água, né? Então a gestante tem que ter essa liberdade de poder tomar água se ela sentir sede, de poder comer alguma coisa, mesmo que seja uma coisa leve, né? Normalmente a dieta fornecida para uma gestante em trabalho de parto é uma dieta leve, né? Ela vai comer ali alguma fruta, às vezes um pedacinho de chocolate, que é ótimo para repor as energias durante o trabalho de parto também, né? Ninguém vai comer uma feijoada, né, durante o trabalho de parto, até porque as dores provavelmente não vão deixar. Mas enfim, essa possibilidade da gestante comer alguma coisa leve, tomar água, tomar um suco, ela é ótima para a gestante, né? Porque a gestante vai repor a sua energia e vai repor a sua força para passar por todo o processo de trabalho de parto. Então hoje o jejum não é mais recomendado como uma rotina de atendimento à gestante. E afinal de contas, o que eu posso fazer então para evitar todas essas intervenções? Bom, para evitar todas essas intervenções sobre as quais a gente vem falando nessa série aqui no canal, a melhor dica é se informar, né? A gente fala muito sobre o termo se empoderar. Essa palavra vem de poder, se empoderar, pegar o poder para si. As informações a respeito dessas intervenções trazem o poder para a gestante, né? O poder de escolha. Então, para você que está gestando, faça o seu plano de parto. Essa é a maior dica que eu posso dar para você. Faça o seu plano de parto, coloque no seu plano de parto tudo o que vocês esperam em relação a essas intervenções, né? E entregue para a equipe assim que você chegar no hospital. O próximo vídeo que eu vou gravar é sobre o plano de parto, então para quem nunca ouviu falar sobre isso, é só esperar um pouquinho, logo logo vai ter vídeo no canal falando finalmente sobre o plano de parto, já que eu venho prometendo isso há um tempão, né? Então é só esperar, o próximo vídeo vai ser sobre plano de parto. Elabore seu plano de parto, leve para o hospital e entregue para a equipe que vai prestar o seu atendimento na hora do seu bebezinho chegar. É isso, eu espero que essa série esteja ajudando. Se você quiser informação sobre mais algum tipo de intervenção, pode deixar aqui nos comentários, né? Essa série inicial acabou, mas tem outras intervenções sobre as quais a gente pode falar, né? Elas não são tão comuns, mas se vocês quiserem podem deixar os pedidos aqui nos comentários e a gente vai se vendo aqui no canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!